Boa noite. Olá, boa noite, Erenilda. Boa noite, Vânia. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Quinta-feira somos nós, se Deus quiser. Lu, seja bem-vinda. Laísa, bem-vinda. Gente, vocês vão ter que me ajudar. Tá ok meu áudio? Bota um ok pra mim, só pra eu saber se meu áudio tá bom, se não está, o que precisa melhorar antes da gente começar essa live aula. Escreve aqui pra mim, tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Tá sim? Então tá bom, porque senão eu ponho fone, já que não precisa. Qualquer coisa vocês vão me dizendo, tá? Então, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa aula para vocês. Lu, bem-vinda, Lu. Então, essa é uma live diferente, né, das que eu faço. Além dos conteúdos que eu já venho trazendo, essa é uma live, assim, que é uma aula mesmo. Para você, o que vai acontecer nessa live aula? Você vai sair daqui identificando qual é o problema que está causando a falta de cliente e também a estratégia para você ter mais cliente, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Iris, bem-vinda. Então, assim, o que vai acontecer? Vou te ensinar ações que vão encher a sua agenda de cliente. Mas a gente sabe, né, que você precisa, assim, não é só encher a agenda de cliente, mas se tem um problema, qual é esse problema? Porque tudo tem uma causa e tudo tem um resultado. Então, qual é a causa que está me trazendo esse resultado que é o quê? A falta de cliente, tá? Então, isso que a gente tem que entender, tá? Não adianta eu só trazer para vocês a estratégia para encher de cliente. Não adianta só isso. É preciso também identificar qual é a causa. Por que a tua agenda está vazia? Por que você está tendo dificuldade de preencher seus horários? A gente sabe, né, que tem os problemas externos que a gente não tem controle. Por exemplo, essa questão da pandemia, essa questão do Covid-19, então assim, a instabilidade financeira, a gente entende tudo isso. Mas o que acontece? Se eu ficar só olhando para a crise, o meu negócio vai ter mais crise. Então, para onde eu tenho que olhar? Como que eu vou minimizar esses efeitos dessa crise, né? Então, assim, nessa aula você vai entender por que perdemos cliente. Primeira coisa que você vai aprender hoje é isso. Por que você perde cliente ou que está perdendo cliente, né? Depois, o que fazer para o cliente voltar? Quais são as estratégias que eu posso fazer para que o cliente volte, para que eu volte a atender esses clientes? E depois, como gerar uma experiência para o cliente. Por que é importante você gerar uma experiência para o cliente? É isso que você também vai entender aqui. Porque isso tudo junto vai trazer o resultado de quê? De você conquistar mais clientes. E depois que a gente identificou os problemas, que a gente já visualizou a causa, a gente vai entrar com as ações. Então, assim, quem ficar aqui nessa live até o final vai sair daqui com ações. Quais são as ações que eu, a partir de amanhã, já posso aplicar no meu negócio para que eu venha realmente fechar, assim, a semana e começar novembro já com uma nova estratégia e novos resultados, tá? Então, gente, eu queria saber aqui da onde vocês são. Qual é a cidade de quem tá aqui? Só para eu saber quem é de Portugal, quem é do Brasil,
porque tá tudo misturado, né? Que eu tô aqui em Portugal, mas tem muita gente do Brasil também. Eu queria te conhecer melhor, qual é a cidade que você tá falando, rapidinho aqui, só para eu interagir, para eu saber quem é da onde, né? Para que aí fica mais fácil para eu entregar o conteúdo para vocês de uma forma assim que eu consiga abordar mais o Brasil, mais Portugal, essas coisas assim. Picos Piauí, olha, do Piauí, Renilda. Bem-vinda, bem-vinda. Então, gente, tem mais gente do Brasil aí? Tem, né? Tô vendo que tem mais gente do Brasil aí. Qual é o nome da tua cidadezinha? E por que que eu resolvi trazer também esse conteúdo hoje? Baseado em que eu vim trazer esse conteúdo para vocês? Ah, é porque eu estudei? Ah, é porque são coisas assim. Para quem não me conhece, eu tô vendo que tem gente aqui que tá a primeira vez aqui na live. Eu sou Ruth Almeida, sou profissional da área da beleza há 23 anos, tá? O que que acontece? Eu hoje não posso exercer a minha profissão como cabeleireira. Por quê? Porque eu, infelizmente, desenvolvi 4 hérnias discais na minha coluna e desde 2018 eu sou proibida de trabalhar. Mas mesmo tendo esse diagnóstico, eu tive a coragem de aceitar uma proposta aqui em Portugal, vim trabalhar em Portugal, fechei o meu salão que eu tinha no Brasil, vim para cá para Portugal para trabalhar em um salão aqui. Trabalhei nesse salão durante 5 meses e depois que eu saí desse salão, o qual eu vim trabalhar aqui por coisas que aconteceram, que não cabe eu falar aqui, e, e aí depois eu abri um salão aqui em Portugal. Mesmo com esses problemas todos de coluna, eu abri o meu salão aqui em Portugal ano passado. E quando foi agora, durante essa pandemia toda, e eu tomei a decisão de fechar. Por que que eu tomei a decisão de fechar? Primeiro que eu tava com esse problema na coluna, né? Eu tenho isso. E eu tive que tomar uma decisão muito dolorida para mim. Porque depois de eu ter aberto, já ter equipe formada e tudo mais, o que que aconteceu? Quando eu voltei da quarentena, que foi em maio, o meu coração já não estava mais em atender a cliente ali na cadeira. Eu ficava lá no salão, mas assim, o meu coração queria que eu estivesse aqui, sabe? Passando toda essa experiência que eu adquiri durante 23 anos para os profissionais da área da beleza. E aí, essas estratégias que eu trouxe aqui nessa aula para vocês é justamente baseado em estudos que eu fiz e também na minha prática, na minha experiência. Por quê? Em 2014 eu mudei de município aí no Brasil ainda, eu mudei de cidade, tive que recomeçar minha carreira profissional num lugar completamente que ninguém me conhecia e eu tive que recomeçar do zero. Isso em 2014. Aí montei salão, inaugurei meu próprio salão, tudo aconteceu. Em 2018, o que que acontece? Eu venho morar em Portugal. E aí eu passo essa outra experiência de começar do zero novamente, só que em outro país, que ninguém me conhecia mesmo, outra cultura, outro, tudo diferente. Então, esse conteúdo aqui é baseado em experiências que eu vivi, que eu apliquei, sabe? Para recomeçar do zero nessas duas situações. E é isso que eu trouxe hoje para vocês. O que que acontece? Vamos lá. Pra gente entrar agora no conteúdo já. Vocês têm papel e caneta aí, gente? Tem papel e caneta, ó. Eu tô aqui com muita coisa pra passar pra vocês. Então, não confie só na memória de vocês, não. Anotem. Pra quem tá anotando, primeiro item. Por que perdemos clientes? Por que perdemos clientes? Na verdade, é assim. Pra saber como ganhar, primeiro é importante entender por que estamos perdendo. Por que que nós estamos perdendo cliente? Existem vários motivos, mas aqui eu destaquei 3 que são os principais, aqueles assim, os chefões que faz a gente perder nossos clientes mesmo. E o primeiro, anotem isso aí, quando o profissional
não se relaciona com seus clientes. Isso é um item que faz... O que houve? Caiu. Desculpa, pessoal, porque caiu aqui a ligação. A tela para mim ficou toda escura, desculpa. Vamos lá. O primeiro item que faz a gente perder nossos clientes é a falta de relacionamento com os clientes. Segundo, é quando o profissional não entrega o resultado esperado pela cliente. Sabe quando a cliente cria aquela expectativa toda de um cabelo que ela viu ali no Instagram e ela vai lá, quer que você faça aquele serviço e na verdade às vezes o profissional não entrega, não é nem porque ele não tem capacidade, é porque o próprio cabelo dela não permite com que o profissional faça aquele trabalho, aquele serviço. Então o que acontece? A cliente fica insatisfeita com o resultado e isso é um dos fatores que fazem com que os clientes não fiquem satisfeitos e aí eles saem não querem mais ser atendidos por esse profissional. E outra coisa, o terceiro, é o mau atendimento. Esse aí, gente, olha, eu sou muito chata com isso. Mau atendimento. Qualquer lugar que eu vou, se o atendimento não for bom, eu não volto mais. Então, assim, o atendimento, ele é primordial. E como que eu vou saber, assim, mas o que é um bom atendimento? Tem muito profissional que às vezes é iniciante, que fica muito na dúvida, não sabe. Para ele está atendendo bem, mas não está. E aí eu separei aqui alguns itens para você identificar o que é realmente o bom atendimento. Primeira coisa, cliente chegou, você vai atender. Você precisa mostrar que você está motivado para fazer esse atendimento. Você precisa se mostrar interessado. Sabe quando a pessoa vem te atender e você percebe assim, parece que você está sendo um peso para aquela pessoa? E isso acontece nos salões, acontece com os profissionais da área da beleza, acontece sim. Por quê? Às vezes a agenda está vazia, o profissional ficou várias horas sem atender ninguém e aquilo vai dando uma falta de motivação tão grande que o profissional ele começa a pensar nos problemas que ele está tendo, na falta de grana, que ele tem que pagar dívida, que ele tem que fazer tanta coisa e não consegue, e isso tudo vai trazendo para ele uma falta de motivação. Aí o cliente chega lá para depois do almoço, que ele já está completamente desmotivado e não é nem que, coitado, que ele não queira atender o cliente, é porque ele está nesse ciclo de falta de motivação. Então, o que acontece? Fiquem atentos quanto a isso, para não passar essa imagem para o cliente de vocês. Então, assim, primeira coisa, não fiquem parados. Eu acho que o horário de trabalho é horário de trabalho, independente se o cliente está sentado na cadeira ou não. Por quê? Eu saí de casa, eu fui para o trabalho, eu tô lá à disposição esperando o cliente. O cliente ainda não veio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conteúdo na minha rede social, eu tenho que mandar mensagem para os clientes, eu tenho que agir, sabe? Você não tem que ficar parado, de braço cruzado, esperando o cliente vir. Não, gente, essa era acabou. Não é mais o cliente que vem até você e você tá lá à espera. Não, você tem que ir atrás do cliente sim, tá? Não fiquem à espera, o cliente vai vir. Gente, não vem. Você tem que ir atrás. Você já viu a concorrência que está no mercado? Você já viu quantos profissionais estão fazendo, né, seus conteúdos nas suas redes sociais e tal? Se você ficar parado, sentado, esperando o cliente vir, ele não vai chegar. Não vai. Então, assim, uma das coisas que interfere muito no atendimento é a falta de motivação. Então, fiquem atentos a isso. Se você não está motivado ou não, ou está mostrando isso para o cliente, a falta de interesse em atendê-lo. Então, assim, anotaram essa parte? Anotaram essa parte? Bota um okzinho, quem anotou. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha, que a garganta já até ressecou. Agora,
O que faz um cliente voltar a ser atendido por você? O que vai fazer um cliente voltar a ser atendido? Primeiro passo é descobrir por que ele foi embora. Então, você que está anotando, anota aí. Primeiro passo, eu preciso descobrir por que ele foi embora. Existe um porquê. Porque cliente satisfeito, ele não vai embora. Não vai. Então, o que deve ter acontecido? Será que foi algum desses 3 itens que a gente acabou de falar agora? Que o cliente não voltou? O que houve com ele? Identifique o porquê que ele foi embora. Então, assim, segundo passo. Depois que você identificou o que pode ter acontecido, você precisa corrigir essas falhas. É muito interessante isso, porque isso vai ser um feedback que você vai ter dos seus próprios clientes, do que você tem que melhorar, aonde você tem que melhorar, sabe? Isso é muito interessante, porque não use as críticas como fator para você desanimar. Use as críticas para você melhorar o seu trabalho, a sua entrega, sabe? Use isso. Por quê? Porque cada crítica que eu ouvi na toda a minha carreira foi suficiente e foi assim muito importante para eu melhorar a minha entrega do meu serviço. Por exemplo, quando eu era manicure, eu não sabia pintar unha de vermelho, sabe? Não ficava bom. Pintar unha de vermelho para quem é iniciante é complicado. Então, o que acontecia? A cliente falava, ficou aqui, ó, ficou faltando, ficou borrado, essas coisas. Então, eu comecei a corrigir. Então, as próprias clientes, elas vão te dando feedback da onde você tem que melhorar e do que você tem que melhorar, tá? Então, assim, você precisa ter um temperamento que você consiga ouvir isso e não levar para o lado pessoal, de que ela não gostou de mim. Não, não é isso. Ela tá te dizendo aonde você tem que melhorar. Então, isso é bom. Ai, que legal, vou melhorar nisso, porque a próxima vez eu não vou errar mais nisso aqui, compreende? Então, você precisa identificar e depois de identificar, corrigir. Que isso vai fazer com que você não vá perder clientes futuramente, porque você vai corrigir aquela falha, né? Terceiro passo, encontre maneiras de ficar no radar do seu ex-cliente. Digamos que aquela cliente que você atendeu e ela assim evaporou, nunca mais marcou nada com você. O que você tem que fazer? Você precisa ficar no radar dessa cliente. Mas como que eu vou fazer isso? Gente, hoje com as redes sociais ajudaram muito a gente. Nos ajudaram muito. Por quê? Boa noite, Carla. A rede social faz com que você tenha um relacionamento com o cliente sem necessariamente estar ali, sabe, de uma forma tão íntima. O que você pode fazer? A cliente foi lá, você fez lá o atendimento, o serviço e ela nunca mais marcou nada com você. E aí você fica sem graça, né, de ficar em cima. Já mandei um oi, ela não responde nada. O que você faz? Ela tem Facebook, ela tem Instagram. Quando ela botar uma postagem lá no perfil dela, vai lá, comenta, sabe? Curte a foto dela, interage com ela, para que ela, assim, se lembre de você. Lembre que você tá ali. Não perca a conexão com você. Porque se você largar de mão, o que vai acontecer? Ela também não vai lembrar de você. E você sabe que hoje em dia é mais fácil que tem encontrar profissionais, principalmente pelas redes sociais. Então, se você está interagindo com essa pessoa, nem que seja dessa forma, de uma forma indireta, mas você está ali marcando presença. Ela postou uma foto, vai lá, comenta, vai lá e elogia, curte, dá um joia para ela, sabe? Que ela vai sempre se conectar com você. Então, não perca as clientes do seu radar. Não perca as clientes do seu radar. Isso é muito importante para que você consiga continuar essa conexão com o seu cliente. Então, assim, isso mostra que você não se desconectou dele ou dela, entendeu? Outra coisa que muitos profissionais deixam de fazer:
só mandam mensagem para as clientes quando têm interesse com que elas comprem de você algum serviço. Isso não é relacionamento. Não é relacionamento. Isso é interesse. Ah, eu quero que a cliente venha aqui fazer uma hidratação, porque eu acho que fiz uma promoção e eu quero que essa cliente venha aqui fazer. Aí eu vou lá e mando para ela a promoção. Isso não é relacionamento. Relacionamento é quando você envia uma mensagem, por exemplo, uma segunda-feira. É excelente para você fazer isso. Manda uma mensagem neutra. Eu chamo isso de mensagem neutra. O que é mensagem neutra? Uma mensagem motivacional. Uma mensagem assim, que a sua semana seja excelente. É uma mensagem neutra. Você está ali desejando uma coisa boa para a pessoa e você não sabe o que está acontecendo na vida dela do outro lado. Às vezes uma mensagem que você enviou assim, neutra, ela vai ler e às vezes chegou na hora certa que ela estava precisando exatamente de uma motivação. E ali ela se conecta com você de uma forma indireta. Então é muito importante isso. Envia mensagens neutras para ex-cliente principalmente. Ex-cliente principalmente. Porque eu acho assim, gente, não existe ex-cliente. Existe a pessoa que eu não quero mais atender. Porque se eu quero atender essa cliente, eu vou ficar no radar dela, tá? Vou ficar. Eu vou curtir a foto dela, eu vou comentar, eu vou mandar mensagens neutras para ela, vou ficar marcando presença, porque uma hora ou outra ela vai olhar para mim e vai falar assim: eu quero marcar um cabelo, eu quero marcar um serviço com você, porque você estava o tempo todo ali no radar dessa pessoa, no radar dessa pessoa. E aí vem a parte 3. Como gerar, né, uma experiência para o seu cliente? Por que isso é importante? É muito importante isso, eu vou dizer isso para vocês agora. Cliente, ele para não te trocar, ele não pode ser simplesmente um cliente. Ele tem que virar seu fã. Fã do seu trabalho, fã da pessoa que você é. Por que isso? Gente, vamos falar sério, na cidade de vocês, quantos profissionais excelentes existem? Quantos salões existem? Então, assim, entregar um serviço de excelência tem muitas pessoas que são capazes disso, muitos profissionais. Mas agora, o que vai fazer com que a sua cliente não largue você e vá para outro salão é a conexão que você criar com essa pessoa, é a experiência que essa pessoa vai ter durante o seu atendimento. Por isso que é muito importante. Então, você vai fazer com que os clientes virem seus fãs através da experiência que você gerar neles. Então, foi sempre isso que eu sempre apliquei. Todas as vezes que eu precisei mudar de cidade, que eu mudei de país, eu aprendi isso nessas situações. Por quê? A pessoa vinha, né, ser atendida por mim pela primeira vez, nunca me viu, não sabe quem eu sou. Então eu pensava assim, eu preciso fazer com que essa pessoa ela queira de novo ser atendida por mim, entende? Então toda vez que vocês forem atender uma pessoa, lembra disso. Você precisa fazer com que ela sinta falta, sinta saudade do seu atendimento. Porque a entrega de um serviço de excelência qualquer um pode fazer. Agora, a experiência é única, tá? Então, a experiência vai ser única. Então, como que eu posso gerar experiência para os meus clientes? Primeira coisa, a experiência deve ser significativa. O que é isso? O cliente não pode ir embora e se esquecer quem é você. Entende? Você tem que evitar isso. Ele tem que sair, acabou seu atendimento, ele tem que sair dali se sentindo, sabe, com a autoestima lá em cima. Ele tem que sair dali assim com você na mente dele. As pessoas precisam ficar marcadas pela sua maneira de atender, pela maneira que você soluciona o problema que ela tem. Porque quando o cliente vem até nós, ele está com algum problema, né? Seja para fazer um cabelo, para fazer uma unha, para fazer uma limpeza de pele.
ele tem um problema que ele quer uma solução. E aí você vem e soluciona esse problema dessa pessoa. Então, a maneira como você soluciona o problema e como você entrega e você realiza o desejo do seu cliente vai fazer com que ele tenha uma experiência significativa. Então, assim, a partir de hoje, eu quero que você, quando for atender seus clientes, analise isso que eu estou dizendo. Como que você pode gerar uma experiência no seu cliente que tenha um significado a mais para ele, tá? Eu trabalhei já com muitos profissionais, né? Já tive salão no Brasil, aqui. Então, tudo isso me fez passar por várias experiências. Uma delas, o que acontece? Eu observo os profissionais trabalhando e tem gente que, assim, tá ali atendendo o cliente, mas ele tá longe. Você percebe que ele tá ali de corpo presente, mas ele em si não está ali dando atenção para o cliente naquela hora. E isso faz com que o cliente não consiga se conectar com você. Você compreende isso? Eu já vi isso dentro do meu salão, eu já vi profissionais trabalhando assim. Eu já vi isso. Então, o que acontece? E esse tipo de profissional geralmente é o que tem menos cliente. É isso, assim, com essas experiências toda que eu já tive nessa área, eu observo muito isso. Os profissionais que na hora do atendimento não estão presentes para o seu cliente, eles têm menos cliente do que quem dá um atendimento assim, eu tô aqui, sabe? Olho no olho do cliente, o que você deseja, o que eu posso solucionar, qual é o desejo. E ali você consegue, sabe, entrar numa frequência pro cliente que você consegue se conectar com ele e você consegue entregar o serviço para o cliente. Então você está ali, não tem que estar só no corpo presente. É que eu costumo falar isso, né? Só o corpo tá ali, você tá no automático. Ah, é para fazer essa escova, vou fazer essa escova. Mas você não olhou no olho do cliente, você não perguntou para eles, sabe? O que ele deseja, se ele quer, o que ele quer mais. Isso é um atendimento de excelência. Isso é passar para o cliente o que você está passando para ele. Que ele ali, ele é prioridade para você. E isso vai fazer uma conexão. Porque se ele for no concorrente seu e ele vê que o profissional do concorrente não criou com ele esse vínculo, ele não fica. O que fideliza cliente é a conexão que você causa no cliente no período que você está atendendo ele, tá? No período que você está atendendo esse cliente. Então, gente, fiquem atentos a isso. Atendimento é tudo. Eu sempre digo que para mim, com essa experiência de ter salão no Brasil, ter salão aqui, ter trabalhado 23 anos nessa área, para mim a alma do nosso negócio é o nosso atendimento. Não tenho dúvida disso, tá? A alma do nosso negócio é o nosso atendimento, então é muito importante isso. Criar uma experiência que seja positiva para o seu cliente. E o que é isso? A experiência positiva vai garantir que o seu público queira reviver essa experiência no período do seu atendimento. O que ela sentiu no período que ela estava sendo atendida por você. É isso, você precisa estar ali para o seu cliente, que ele veja que você está ali para dar atenção, para resolver, para se conectar com ele. E aí ele vai querer reviver isso. Então, o atendimento está aí. O atendimento está aí. Se vocês começarem a aplicar isso a partir de amanhã, no atendimento de vocês depois vão voltar aqui e vão me dizer que alguma coisa mudou. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E não importa se você trabalha na sua casa, não importa se você trabalha num salão chique. Não, gente, a alma do negócio é o atendimento. Eu já comecei a trabalhar, eu já tive esse salão super simples no Brasil quando eu comecei. Então, assim, e eu consegui atender empresárias da cidade, pessoas de funcionária pública, sabe, com poder aquisitivo que poderia escolher um salão muito mais chique do que o que eu tinha. Mas eu conseguia me conectar com o cliente e ela voltava, por quê? Porque ela queria esse atendimento de novo, sabe? Elas me falavam isso.
Então é por isso que eu venho dizer para vocês, não é assim, eu tô passando uma coisa que eu estudei só. Não, eu estudei isso e eu vivi isso nesses anos todos que eu sou profissional da área da beleza. E assim, a experiência que vocês vão causar no cliente de vocês deve atender às necessidades dele. Então, assim, não basta ser apenas um profissional. É preciso ir além da técnica, sabe? Não adianta você entregar o resultado que a cliente quer, mas se você não se conectar com ela no momento do atendimento, não vai adiantar, porque outro profissional pode fazer isso que você faz. Qualquer pessoa treinada, estudada, vai entregar o resultado que você entrega, tá? Então, assim, mostre as necessidades que ele tem, mesmo que o cliente só tenha marcado horário para um serviço. O que que é isso? Às vezes a cliente marcou lá para poder fazer uma escova no cabelo. Ah, eu quero fazer uma escova no cabelo. Ok. Mas ela tá com um problema no couro cabeludo. Ou ela tá com um problema no fio do cabelo. E aí você tem que ser o consultor dessa cliente. Sabe por quê? Porque se ela for lavar o cabelo em outro salão depois e o outro profissional de lá chegar para ela e falar: "Olha, você precisa tratar disso aqui, você tá com isso aqui", ela vai dizer, sabe o quê? Que eu já vi isso acontecer. Ah, nossa, eu faço cabelo tanto tempo com fulano e ele nunca me falou isso. Essa cliente vai achar que você não é tão competente quanto aquele outro profissional. Você compreende? Então, assim, você precisa mostrar para o cliente ser o consultor. Você tem que ser o consultor do seu cliente. Você tem que mostrar para ele que você ali entende de tudo e que você tá ali preparado para atender e instruir ele no que ele precisar, tá? Isso é muito, muito importante. Nossa, a hora voa, gente. Deixa eu adiantar aqui que eu preciso entregar para vocês ainda a nossa ferramenta, né? As ações para encher a agenda de vocês de cliente. Outra coisa que fazem parte da experiência do cliente. O que é que o seu cliente está ouvindo de você no momento do atendimento? Gente, olha só. O cliente, quando ele sai de casa para ir fazer um cabelo, uma unha, para cuidar do corpo dele, é um tempo que ele tirou para ele, sabe? Ele parou, deixou casa, deixou filho, deixou marido, deixou tudo. E tá indo lá cuidar dela. Então ela quer que esse momento seja assim um momento dela, o momento dela relaxar, o momento dela aumentar a autoestima. Então, assim, você tem que ter o cuidado. O que você está conversando com o cliente? Você está falando de crise com o seu cliente? Você está falando de pandemia? Você está falando de Covid? É isso, as coisas que você tem conversado com o cliente? Cuidado, gente. A gente sabe, a gente está vivendo nesse momento, mas assim, evitem. Tira a cliente desse ciclo, faz com que ela sinta assim, que ela está num ambiente diferente, que ela está ali num momento que não tem esses problemas, sabe? Então, assim, evitem isso. Se a cliente começar a falar, você até, é verdade, tá, mas não dá muito aquele andamento no assunto, aquela coisa. É verdade, a menina tá muito difícil. Nossa, essa violência. Para de falar esse tipo de coisa. O seu atendimento tem que ser blindado. O seu atendimento tem que ser um momento que a cliente sai ali. Nossa, que atendimento, né? Nossa, porque ela não vai falar desse jeito, né? Porque você não fala de crise. Ela não vai se referir a isso, mas ela vai dizer, sabe o quê? Quando eu venho aqui, eu saio tão bem, sabe? Ela vai falar assim, quando eu venho aqui, quando eu saio muito melhor do que quando eu cheguei. E isso que é importante. Então, o que você tem deixado tocar no seu ambiente de trabalho? Qual o tipo de música? Existem músicas também que não favorecem em nada, tá? Pelo contrário, essas músicas de sofrência, música que tem assim uma letra triste, que a pessoa ao invés de ficar melhor sai pior. Tomem cuidado com isso. Aqui no salão eu era muito rígida com isso.
Eu era muito rígida com isso. Não gostava mesmo de músicas que trouxessem esse tipo que fizesse o ambiente ficar pesado, sabe? Coisa de sofrência, que não sei quem foi embora. Gente, cuidado com isso. Não, bota música alegre, até para motivar, se você tem funcionário, para motivar seus funcionários, para que eles trabalhem num ambiente alegre, porque isso também faz com que eles tenham motivação para atender seus clientes e contrapartida vai encher a agenda de cliente, porque motivação traz motivação, alegria traz alegria, é assim. Então, assim, o que os seus clientes têm visto no seu ambiente de trabalho? O que eles têm visto? Porque a experiência está ligada com os nossos 5 sentidos. Então, assim, o que o cliente está visualizando? O seu carrinho, como que está o seu carrinho? Desorganizado, desarrumado? Sua bancada, como que está a sua bancada? Eu vejo às vezes no Instagram fotos de pessoas de barbearia que eu digo assim, meu Deus, sabe? É máquina, é pente da máquina, tudo assim, em cima da bancada. Gente, não façam isso, não deixam isso. Organizem o seu local de trabalho, organizem. Eu gosto de usar a ilustração que é assim, aquele nosso carrinho auxiliar é como se fosse o carrinho do cirurgião, sabe? Do médico cirurgião. Tem que estar tudo organizado, porque isso também vai diminuir o tempo que você tem para poder estar atendendo os seus clientes. Ainda mais agora, né? Que você tem que higienizar tudo para depois atender o próximo cliente. E as clientes, elas estão observando isso. Como que você está lidando com esse momento? Realmente você está higienizando? Realmente você está organizando? Ela tem segurança no seu local de trabalho para estar indo fazer lá os serviços? A cliente observa tudo. Você tem que olhar para o seu ambiente de trabalho não como profissional só. Você tem que olhar como a cliente está olhando. Eu costumava fazer, sabe o quê? Eu sentava, às vezes, na cadeira da cliente, eu sentava assim e ficava dando uma geral, assim, imaginando, se eu fosse uma cliente, o que eu iria não gostar aqui nesse ambiente? Isso funciona muito, por quê? Porque quando a gente está num ambiente muito tempo, a gente tá no automático, né? Pra gente é tudo normal, mas não é. Então é muito interessante quando você troca de lugar, quando você vai para outro lugar e aí você olha como o cliente olharia, como o cliente está vendo isso. Outra coisa, como que o cliente está vendo você, profissional? Como que ele está te vendo? Por exemplo, o seu visual. O seu visual tem passado credibilidade? O seu visual tem passado credibilidade para o cliente? Nós vendemos beleza. Quem trabalha na área da beleza vende beleza. Não tem como você não estar com uma aparência que seja o certificado do seu trabalho. Porque muitas das vezes a gente vende o nosso serviço através da nossa própria postura. Porque assim, muitas vezes acontece de você fazer o seu cabelo e as pessoas olharem o seu cabelo e gostar e querer fazer igual. Ou então validar que realmente você é um excelente profissional, porque o seu cabelo tá impecável. Quem trabalha com unha também. Nossa, eu vejo muitas manicures com a unha por fazer. Porque, eu não tenho tempo de fazer minha unha. Gente, você precisa reservar um tempo, nem que seja assim na sua agenda, você põe lá na agenda a minha unha, você tem que fazer a sua unha. Tô na correria, não deu tempo de fazer meu cabelo. Põe também na agenda. Qual é o dia que dá para você fazer o cabelo? Qual é o horário que dá para você fazer o seu cabelo? Você tem que fazer o seu cabelo. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como a gente não lidar com isso. Você tem que estar passando a credibilidade, a sua roupa, o seu uniforme, se você usa uniforme. Como que ele está? Amassado, manchado? Como que tá? Não, gente, tem que estar impecável também. Isso vai fazer total diferença no valor que o cliente está olhando para você e está visualizando, tá? Quem está anotando aí, anota isso agora, porque você vai depois, você vai responder isso com as suas palavras, essas perguntas.
É um teste profissional para que você consiga identificar em você algumas coisas que precisam ser melhoradas, ok? Então vamos lá. O que o seu cliente espera do seu serviço? Anota aí. O que o seu cliente espera do seu serviço? Ok? Você pode responder isso depois quando a gente acabar aqui a live, porque senão não vai dar tempo. Número 2. O que a sua concorrência está oferecendo? O que a sua concorrência está oferecendo? Você sabe? Você não sabe? Tá? Número 3. Quais são os diferenciais dos seus serviços? Quais são os diferenciais? É o que? É o preço? É o produto? O que é diferente que vai fazer com que as clientes assim realmente tenha você como referencial no mercado? E número 4, o que você precisa mudar para proporcionar uma melhor experiência para os seus clientes? O que você precisa mudar para proporcionar uma melhor experiência para os seus clientes? Isso aí você vai responder para você, tá? Eu quero que você sente e responda isso. Então vamos lá. Vamos para o passo 4, que falta só 18 minutinhos para a gente acabar a live. E eu quero passar essas ações que realmente fizeram a diferença em todas essas reações que eu passei para vocês, né? De mudar de cidade, mudar de país. E o que eu fiz para começar do zero de novo nessas duas situações que foram principais na minha carreira. Então, quando você chega, né, numa cidade diferente, ninguém te conhece. Mas aí você tá na mesma cidade, você tá aí trabalhando no mesmo local, mas as clientes sumiram. E o que você pode fazer para mudar essa situação? O cliente satisfeito, ele é a melhor propaganda que você tem. E é a propaganda que tem mais credibilidade no mercado. E assim, e é de graça. A cliente satisfeita, ela te traz clientes novos de graça praticamente. Você não vai investir nada para que isso aconteça. E estudos revelam que cada pessoa é capaz de influenciar de 30 a 300 pessoas. Você já parou para analisar isso? Que assim, você faz o cabelo de uma pessoa e aquela pessoa vai tirar foto e posta na rede social dela. Você já parou para imaginar que quantas pessoas vão ver aquele cabelo e vão perguntar para ela: nossa, seu cabelo tá lindo, onde você fez? Aquelas coisas assim. Ou então você faz o trabalho e a pessoa vai numa festa. E aí chega lá, aquele monte de gente olhando, com certeza vão perguntar: nossa, seu cabelo tá bonito, sua pele, sua unha, onde você fez, quem fez? E é ali na hora, gente. A pessoa pega e já troca já o perfil, né, do Instagram da pessoa, do profissional, e a pessoa já começa a ver o perfil. Por isso que é importante você trabalhar a sua rede social. E aí, são 3 passos principais que eu separei aqui. Qual é a primeira ação que você vai poder aplicar no seu trabalho para que você encha a sua agenda? Deixa eu tomar água, minha garganta já está até seca. Então vamos lá. Olha, coisas que eu fiz. Ofereça um serviço de baixo custo para você, para o próximo atendimento que a cliente vai fazer. Como é que vai funcionar isso? A cliente veio, fez um serviço com você. O que você vai fazer? Você vai oferecer para ela, por exemplo, no período de, você tem 15 dias. Gente, vai anotando isso, tá? Para vocês colocarem em prática depois. A cliente veio, fez um serviço com você. Você vai dizer para ela, você pode até elaborar
um voucherzinho, um cartãozinho com isso. E entregar para o cliente e falar, olha, você tem 15 dias para você voltar a fazer um outro serviço para ganhar esse serviço aqui. O que é interessante você colocar nisso? Por exemplo, hidratação é um serviço de baixo custo para o profissional, mas que realmente a cliente gosta. As clientes gostam de hidratar o cabelo. Então, se você der isso para o cliente, provavelmente ela vai querer voltar para lavar o cabelo para fazer a hidratação. Só que tem uma coisa, a hidratação, ok, tá dentro do seu prêmio, né? Vamos dizer assim. Mas a escova, a secagem, não. Então, o que vai acontecer? É só mesmo a hidratação. Se ela quiser secar o cabelo, ela vai ter que pagar o valor à parte. O que essa ação traz de benefício? O benefício é que você vai ter ali uma recorrência de clientes voltando para refazer alguns serviços, justamente porque você está disponibilizando essa promoção para ela. Porque ela vai querer hidratar o cabelo depois de 15 dias que ela fez alguma coisa no seu salão. Quem não quer fazer uma hidratação depois de 15 dias? Aí você tem que delimitar, tá? Você tem até 15 dias para fazer. Se passar esse prazo, não tem mais esse direito. Porque isso é um meio de você, ir tendo recorrência de 15 em 15 dias, sabe? Tendo recorrência disso. É uma ação que eu apliquei aqui quando eu comecei o salão e também lá no Brasil também, que deu muito efeito. A segunda ação também que eu fiz aqui em Portugal deu muito certo isso e assim, eu gostei muito. Se eu falava assim, se você trouxer uma amiga no mesmo horário que você ganha uma hidratação. Entende? Porque às vezes a cliente vai vir só para lavar e secar o cabelo. Mas ela sabe que se ela chamar a irmã, se ela chamar a vizinha, se ela chamar a amiga do trabalho, seja lá quem for, ela vai ganhar uma hidratação, ela vai ganhar alguma coisa. Então ela vai fazer, vai assim, se empenhar para poder trazer uma pessoa com ela. Quando eu abri o salão aqui em Portugal, eu fiz isso. Eu fui no meu Facebook, porque aqui se usa muito Facebook, gente. E eu publiquei isso, se você trouxer uma amiga no mesmo horário que você ganha a hidratação. E aí a cliente vinha, trazia a amiga, e aí a amiga queria ganhar a hidratação, já trazia uma outra pessoa. Você tá entendendo? De uma pessoa vem outra, dessa aqui já vem a terceira, da terceira já vem a quarta. Por isso que eu aluguei a loja em agosto e em novembro, 2 meses depois, a gente já tinha triplicado o número de atendimentos, porque eu comecei a aplicar isso. Se você trouxer uma amiga, você vai ganhar isso. Aí a amiga queria ganhar, trazia outra amiga dela, você tá entendendo? Então aquilo assim, várias pessoas começaram a conhecer o salão devido a essas ações que eu comecei a aplicar. Então, se você aplicar isso a partir de amanhã no seu trabalho, eu tenho certeza que você vai ter sim resultado. A terceira ação que também, nossa, deu muito certo quando eu fazia aqui no salão, que é a ação do pós-venda. Mas é o pós-venda estratégico. O pós-venda de 7 dias e o pós-venda de 14 dias. Como que funciona isso? Para quem está anotando, bota aí. Faça um pós-venda de serviços eficiente. A cliente veio, fez um serviço com você. Você já tem que pegar... Eu já fazia assim, gente, digamos que aqui é a agenda do salão. Hoje ela veio, fez o serviço. Eu já marcava 7 dias depois. Já botava na agenda que eu tinha que mandar mensagem para aquela cliente. E aí eu já mandava mensagem para perguntar sobre a satisfação dela. Não oferecia nada. Gente, o pós-venda de 7 dias você não oferece nada, nenhum serviço. É só mesmo teste de qualidade.
Você vai mandar mensagem para ela, vai perguntar se o serviço deu resultado, se foi o resultado esperado, se realmente é o que ela gostaria, que ela queria e tal. E já deixa uma abertura caso ela ache que tenha que retocar alguma coisa, que não tenha ficado no agrado dela, porque tem muita cliente que não vai te falar, tem cliente que some, ah, não gostei, não vou mais. Mas se você fizer essa ação, deixar essa abertura para a pessoa, ela já se sente à vontade de chegar para você e falar: "Ah, tá assim, eu acho que precisa melhorar". Eu, sabe, alguma coisa que ela tenha observado. Isso aumenta a sua credibilidade com o cliente, aumenta a visão que ele vai ter de você, que você realmente tem competência e que você está preocupado com o bem-estar desse cliente. Então faz toda a diferença. E aí, depois de 14 dias do primeiro atendimento, ok? Você também já tem que deixar isso na agenda. Depois do primeiro atendimento, 14 dias depois, aí sim, aí você já vai fazer o pós-venda de serviço, mas já vai oferecer um serviço para ela. Por quê? Você vai dizer para ela: olha, você veio aqui, já tem 15 dias, e aí, para continuar mantendo esse serviço, você precisa fazer um serviço de manutenção. Então, é por isso que eu estou entrando em contato com você, que eu tenho esse tratamento aqui. Então, você vai mandar para ela, ou vai ligar, ou vai mandar via mensagem mesmo, que é mais rápido, e vai dizer para ela: seria interessante se você fizesse esse tratamento e tal. Então ali muitas vezes eu fechava muito serviço no pós-venda, porque às vezes a cliente em si, ela vai passando os dias, ela não se atenta que isso é interessante, que ela tem que fazer isso. Então é onde você precisa fazer o quê? O pós-venda dela e lidar com ela como se você fosse consultor. Você não tem que se ver só como o profissional de beleza. Você tem que se ver como consultor de beleza, que você vai orientar a cliente. Ramon, sai porque parou, travou. Ô Lu, voltou? Me dá um feedback aí se voltou. Voltou agora? Então, assim, isso é muito importante. Muito importante que você faça isso, tá bom? Então, assim, faça um serviço de pós-venda. Faça o pós-venda que vai sim trazer muito resultado para vocês.